Então vamos para mais uma aula de cirurgia plástica, anomalias vasculares. E eu já começo com esse nome, porque o nome aqui é importante. Anomalia engloba tumores vasculares, que vão ser mais ou menos os hemangiomas, e também as malformações vasculares. A gente vai conversar de várias. Ah, isso faz diferença? Isso faz diferença para sua prova também, que é uma questão comum. Ele te dá um casinho lá de hemangioma e ele pede para você classificar essa lesão. E aí ele vai te falar, isso é um hemangioma congênito, isso é um hemangioma infantil, mas mais do que isso, ele coloca ali, é um tumor vascular, hemangioma infantil, ou é uma malformação vascular, hemangioma infantil. Eu falo malformação, hemangioma, me dá até dor no coração, e tem que dar em vocês também, porque isso vai diferenciar você lá na hora da sua prova. O que é a diferença, então, entre um tumor e uma malformação? É óbvio que vocês sabem o que é um tumor. O que vai acontecer nos tumores, que vão ser basicamente os hemangiomas e os granulomas? O tumor, ele vai ter uma diferenciação de células ali que começa a se proliferar de maneira indiscriminada, como qualquer tumor. E ele pode estar presente desde que a criança nasceu, porque isso pode ter começado lá intraútero, ou pode aparecer depois. Pode aparecer depois que a criança já está nascida. E geralmente acontece nas primeiras semanas de vida. Por outro lado, as malformações é uma desordem tecidual que o paciente tem desde a embriogênese. Ou seja, toda malformação, nesse caso a gente vai falar das vasculares, nascem com o paciente. Só que nem sempre elas são clinicamente evidentes. O paciente tem lá uma alteração estrutural, celular, que a gente não consegue ver ainda. E com o passar do tempo isso começa a crescer e aí sim dá sintoma clínico. Recentemente, eu avaliei um paciente lá na cirurgia plástica aqui do HC. O que o paciente me falou? Ah, doutor, seus 17, 18 anos. Comecei com um carocinho aqui no meu cotovelo, um negócio meio esquisito. A gente já começa a ficar preocupado. Pô, será que é um sarcoma? Será que é isso? Fizemos uma avaliação por imagem e era uma malformação venosa, que apareceu tardiamente. Mas eu tenho certeza que ela estava lá quando o paciente nasceu. Se eu tivesse uma bola de cristal e soubesse que ele fosse fazer isso, e fizesse uma avaliação lá, histológica, estrutural, dessa região do corpo do paciente, eu ia identificar essa malformação lá. Então hoje a gente vai conversar de tumores, e a gente vai começar com o hemangioma infantil, que é o mais importante de tudo que eu vou falar aqui. Eu começo com ele, porque eu quero foco total. O hemangioma infantil é o que mais aparece na sua prova. Por quê? Primeiro, porque ele não é raro. Olha só, 4 a 5% dos recém-nascidos caucasianos, então não é uma doença rara. Além disso, ele tem uma historinha muito típica, muito gostosa de perguntar na prova, com um tratamento muito emblemático, que é fácil de perguntar e é fácil de acertar se você estudou. Então é por isso que eu começo com o hemangioma infantil. Então olha só. Média de surgimento segunda semana de vida. Lembra que isso é um tumor, então ele não precisa estar presente desde o nascimento. Pode estar presente desde o nascimento. O paciente pode nascer com uma picadinha de mosquito. Então olha aqui, picadinha de mosquito. Nasceu com uma bolinha dessas, vezes só. O lugar mais comum, cabeça e pescoço. Aqui a imagem está no tronco, mas é legal da gente ver. Nasceu com uma bolinha dessa. E aí vai falar assim, meu filho nasceu com uma picadinha de mosquito, ou com uma semana de vida eu percebi uma picadinha de mosquito e bum, começou a crescer. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Prematuridade e sexo feminino são fatores de risco. Sexo feminino é importante você lembrar, porque pode estar na sua prova lá, falando que é mais comum em meninas, mais comum em meninos, é mais comum em meninas, é mais comum no sexo feminino e na cabeça, e ainda é mais comum que ele seja sozinho, que ele seja único. Ele pode ser múltiplo? Pode, e aí o paciente pode entrar num quadro que a gente chama de hemangiomatose, mas a gente vai falar daqui a pouco. Por que então que o hemangioma infantil é tão importante? Olha esse gráfico é o que você tem que ter na sua cabeça. Por quê? Ele nasce com ou sem a lesão. Primeira, segunda semana de vida, mamãezinha, titia vai falar, nossa, levou uma picadinha de mosquito. Apareceu ali. E aí começou a crescer. Crescer. Primeiros meses de vida isso estava enorme. Com 3 meses, essa picadinha de mosquito tinha 5 centímetros. Fiquei desesperado, doutor, e corri para cá. O que eu vou fazer? Se você não tivesse vindo, sabe o que ia acontecer com essa lesão? Ela ia crescer esse tanto, que às vezes pode ser muito, mas ela ia crescer um tanto. Depois ela ia entrar numa fase aqui, ó, de platô, uma fase involutiva logo em seguida. Então faz um platôzinho, fica ali mais ou menos estável por alguns meses, e ela começa a diminuir de tamanho. Isso acontece, essa regressão começa lá por volta de um ano e meio de vida. E aí vai caindo, até uma fase involuída, que essa lesão vira uma retração cicatricial. Fica lá uma alteraçãozinha na pele, parece uma cicatriz, um restinho de gordura também, que de vez em quando você tem ali uma deposição de pólen no local e beleza, e fica. Então essa história clássica de nasceu com a picadinha de mosquito, e às vezes está no enunciado da sua prova lá, era uma picadinha de mosquito que eu vi. Cresce, estabiliza, diminui e evolui. Essa historinha é típica que vai estar na sua prova. Te deu essa história, você tem que falar para o seu examinador. Isso é um tumor vascular conhecido como hemangioma infantil. E ele vai te perguntar mais uma coisinha daqui a pouco, que é o tratamento. Então olha aqui, ó.
Picadinha de mosquito não é picadinha de mosquito. Olha só, é a mesma paciente, tá bom? Picadinha de mosquito, começou a crescer. Aqui, ó, ela já tá com 2 meses, estava até mais velha um pouco. Começa a crescer, 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 ficou desse tamanho. Você vê que a criança já cresceu. Passa mais um tempo, a criança tá mais velha, você tem aqui o quê? Uma cicatriz. Essa é a história clássica do hemangioma infantil. Tem que conhecer. E como esse doente vai se apresentar pra gente? A apresentação do hemangioma varia muito. Por que varia muito? N motivos, mas um dos principais, esse tumor é um tumor vascular, não é um tumor cutâneo, não é um tumor de pele. O cirurgião plástico trata porque na imensa maioria das vezes ele vai aparecer na pele, geralmente na cabeça e pescoço, em meninas. Mas ele pode aparecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar assim, ó, ele pode ser superficial, parecendo uma manchinha e ser um hemangioma. Ele pode ser mais profundo, mais escurecido, ó, menos bem delimitado, você vê que tem uma massa aqui. Por quê? Ele pode nascer mais profundamente, ele não está nascendo na pele. E ele pode nascer em outros lugares, ele pode nascer no fígado, pode nascer no sistema nervoso central, porque ele é um tumor vascular e tem vascularização em tudo quanto é canto. Ele não é um tumor de pele. O paciente pode chegar para você também aqui, ó, já mais evoluído. Isso aí que parece uma criança bem nova para já estar evoluído, mas isso pode ter uma evolução mais rápida, mais acelerada. E tudo bem. Então a apresentação vai depender de onde ele é, vai depender da profundidade e do momento em que esse paciente chega para você. Se ele chega com uma picadinha de mosquito, nossa, ótimo, consigo controlar muito bem. Chegou evoluído, eu vou ter que tratar sequela. E como que a gente vai tratar? A gente vai tratar esse paciente a depender do que ele apresenta para nós. Então, olha aqui. O paciente que tem comprometimento funcional, a gente já começa a pensar que ele precisa de um tratamento mais agressivo. Eu vou falar de tratamento daqui a pouco. Olha só, obstrução do eixo visual numa criancinha pequena pode evoluir com ambliopia. A gente tem que tratar isso aqui logo, a gente não tem tempo. Lesão aqui, ó, na região cervical, torácica superior, pode evoluir com uma obstrução de via aérea. Lembra que ele pode ser profundo. Ou então, a criança chega com uma lesão que está assim, ó, ulcerando, deformando, gerando deformidade muito importante, muito agressiva para essa criança, sendo estigmatizante. Então aí sim a gente vai tratar de maneira mais agressiva. E quando eu falo de tratamento mais agressivo, eu falo de cirurgia. E por que eu falo de cirurgia? Porque existe tratamento que não é cirurgia. Ainda dentro da apresentação, a gente pode ter hemangiomatose. Lembra que eu comentei lá atrás? 5 ou mais hemangiomas menores do que 5 milímetros. Quando a gente tiver hemangiomatose cutânea, assim, ó, um monte na pele, ó, que tanto, montão, montão. Você não tem dúvida disso aqui não é só um hemangioma simples comum. A gente pode encontrar com muita frequência em outros órgãos. O fígado, claramente, é o mais comum. E ele pode ter sangramento lá, mas isso aí o professor Felipe, o professor Matheus, lá da cirurgia do aparelho digestivo, o Obregon, vão falar disso aqui muito melhor do que eu. E também podem estar associados a outras síndromes, como a síndrome Face, a síndrome Lumbar, que vão ter outras malformações e também outras anomalias, por exemplo, cardíacas, de linha média e etc., que podem estar presentes também no paciente que tem hemangiomatose, principalmente hemangiomas da linha média aqui do corpo. Quando tem lesão na linha média, a gente se preocupa um pouquinho mais, isso vale para diversas entidades, até na cirurgia plástica. Olha só, a gente pode avaliar com o exame de imagem? Pode. Quando que a gente vai fazer isso? Em casos duvidosos. Ah, você fala, mas parece muito óbvio, aquela historinha muito linda. Sim, aquela historinha é muito linda quando o paciente te conta direito. E também é muito linda na sua prova, que ele vai te dar bonitinho. Agora, na vida real, de vez em quando, o paciente não sabe explicar muito bem, nunca tinha percebido. Tem uma lesão, por exemplo, no dorso, que ele não viu essa evolução, mas só percebeu quando já era maior e aí continuou crescendo. Agora tá ulcerado, pô, será que isso é só um hemangioma mesmo normal? Será que não tem outras alterações? Você vai fazer imagem, você identifica lá as lesões, mas você pode biopsiar. E quando você biopsiar, se você encontrar o GLUT1, ele vai ser patognomônico do hemangioma infantil. Pode aparecer numa provinha? Pode. Difícil cobrar, mas quem sabe um IANSP da vida não decide perguntar isso aqui. O SURS, a cara do SURS perguntar essas coisas difíceis também. Então fica de olho, guarda essa aí, coloca no seu flashcard. Vamos tratar então? Isso aqui tem que estar no flashcard também. Tratamento do hemangioma infantil é fundamental porque cai na sua prova. Primeiro, expectante. Eu posso não fazer nada? Pode não fazer nada. Quando? Quando for uma lesãozinha ali que já está crescendo, tem menos de 1 centímetro, bem pequenininha, não incomoda o paciente, cara, só observa, não tem por que dar remédio. Agora, a imensa maioria dos casos, na sua prova e na vida, vão precisar de algum tratamento, né, que você vai chegar a avaliar, porque vão ter muitos que o paciente nem vai procurar. Agora, se cresceu a ponto de incomodar, provavelmente você tem que tratar. Como é que trata? Tratamento farmacológico. Isso aqui é ouro da prova, tá? Cai muito, cai muito. Eles adoram perguntar isso daqui. Eles vão te dar a historinha clínica clássica, vão perguntar o que é e como é que trata. E aí você vai ter que falar, na resposta vai estar lá que é um tumor, que é um hemangioma infantil, e se ele estiver na fase de proliferação, ou seja, essa criança chegou com 2, 3, 4, 5 meses para você, está crescendo, o que você vai dar? Propranolol. Propranolol freia muito a proliferação. E se a função dele é frear a proliferação, ele não vai ser eficiente lá na frente.
Ele não vai ser eficiente quando esse paciente já está em fase de involução, tá bom? Propranolol é primeiro ano de vida, 1 ano e meio no máximo. Depois disso, não funciona. Segunda opção é prednisolona. Sim, um paciente asmático, não pode usar propranolol. Beleza, vamos usar prednisolona, que já foi a primeira opção e às vezes aparece na sua prova, falando que o corticoide é melhor do que o beta-bloqueador, e não é. Atualmente a gente sabe que o propranolol é muito melhor e tem menos efeito colateral do que a prednisolona. Ah, tem outros tratamentos? Pode usar isso aqui? Pode, não vai cair na sua prova, não interessa, a gente geralmente não faz isso aqui na vida real, tá bom? Não faz parte do nosso dia a dia, mas existe. E quando que eu vou operar? Pô, eu sou cirurgião, eu quero operar esses pacientes. Você vai operar esses pacientes sempre que tiver um motivo forte. E na prova, ele vai querer te enganar. Ele vai te dar uma hemangioma bobinha que está em fase de crescimento, e aí ele vai querer que você opere logo de cara. Pô, mas é uma hemangioma aqui no meio do tórax de 4 centímetros que não está atrapalhando nada. Cara, dá propranolol, vai resolver, vai ficar ótimo. Agora, olha isso daqui. Um hemangioma aqui, ó, obstruindo o eixo visual. Ou então no meio do rosto aqui do paciente. Isso aqui a gente vai operar? A gente vai operar. Porque isso aqui está causando prejuízo funcional. Por exemplo, aqui, obstruindo o eixo visual, poderia estar obstruindo em outro local aqui a via respiratória, poderia ser muito grande aqui em um membro, dificultando a movimentação da criança, dificultando para deambular. Nesses casos, você vai sim operar. E aí a gente vai fazer o que a gente quer. Quer fazer cirurgia, mas provavelmente não é o que vai cair na sua prova. Então, quando que você vai operar? Quando tiver morbidade funcional para esse paciente, seja qualquer uma. Ou então, se for algo que está muito estigmatizante, está ulcerando, está incomodando demais o paciente, você pode operar. Aí essa imagem aqui, ó. Ah, isso aqui não está causando obstrução funcional, não aparece, mas é uma lesão pequena, num local que a cicatriz vai ficar escondida. Às vezes o familiar está muito incomodado, não quer ficar dando medicação, não trata direito. Beleza, vai lá, resseca, vai ficar uma cicatrizinha escondida aqui atrás da orelha, que não vai incomodar ninguém. Mas guarde esse conceito. Você vai operar hemangioma infantil quando ele estiver causando repercussão funcional. Fora isso, na fase de evolução, de proliferação, você vai dar propranolol e vai resolver o problema do seu paciente. Quando mais você pode operar? Se essa cicatriz ficou muito feia, o paciente detesta, incomoda muito, você pode fazer algum procedimento cirúrgico para tentar melhorar o aspecto estético lá na frente. Tem outros tumores vasculares para a gente conversar? Tem outros que eu vou falar muito mais rápido porque aparece muito menos na sua prova. Ó, hemangioma congênito é diferente do infantil. Lembra do infantil com a historinha bonitinha dele. Como que é a história então do hemangioma congênito? O paciente nasce com essa lesão, violácea, grandona, geralmente com esse halo brancacento aqui em volta, ó. Só que quando ele nasce, ele para de crescer. Essa lesão, esse tumor vai crescendo enquanto a criança está lá na barriga da mamãe, na hora que nasceu, já era. Não cresce mais, fica desse tamanho. Se ele for pequeno, a criança vai crescer em volta, ele pode até evoluir um pouquinho, mas ele não cresce mais. A criança vai crescer em volta e essa lesão pode ficar muito discreta e não incomodar. Por exemplo, pode ser que esse paciente aqui, quando for mais velho, não ligue para essa lesão. Esse aqui provavelmente vai se incomodar, porque vai aparecer na roupa, etc. E aí a gente vai tratar, se for necessário, a gente pode fazer tratamento cirúrgico, ressecção e maravilha, mas é um tratamento já de uma lesão que está estável. Então entender que aquela lesão nasceu grande já na criança, não cresceu mais, hemangioma congênito, já nasceu com ele, mas é um tumor. Agora, nasceu pequenininho, cresceu, hemangioma infantil, que é o nosso clássico do dia a dia, clássico da prova. Tem outro tumor? Tem. Granuloma piogênico, já de uma criança um pouquinho mais velha. Então, se o anterior nascia com a criança, esse aqui vai aparecer lá para os seus 6, 7 anos, geralmente aqui, ó, nesses locais. Nasce aqui uma bolinha, o paciente fala assim, doutor, o que é isso aqui que nasceu? Granuloma piogênico, raramente complica, raramente dá problema, mas ele não regride. Ele fica desse tamanhozinho aí, fica quieto aí. O que a gente vai fazer então com essa lesão? Geralmente, ressecção cirúrgica. Excisão tranquila, faz um shaving, tranquilinho, você tira ali bem superficialmente, às vezes nem precisa tirar a espessura total da derme, queima um pouquinho, já era, sumiu. Se for num local como esse aqui, a gente tem que tomar mais cuidado, fazer uma ressecção aqui, por exemplo, pentagonal, fechar bonitinho para a gente não causar distorção da pálpebra do nosso paciente. Aqui no lábio, mesma coisa, pode aparecer nas mucosas, uma ressecção tranquila, mantendo aqui o vermelhão alinhado, sem dar nenhuma retração, maravilha, mas tratamento cirúrgico geralmente rápido e bastante eficaz. Lembrar, criança mais velha não vai regredir. Apareceu lá um carocinho, uma papulazinha, vida que segue. Saímos dos tumores, vamos entrar nas malformações. Então falamos de 3 tumores, hemangioma infantil, congênito e o granuloma piogênico. Agora a gente vai falar de 4 malformações. Lembra? Malformações são presentes desde o nascimento. Quais são as malformações então que a gente vai conversar? Primeira delas, malformação capilar, a famosa mancha vinho do Porto. Olha só.
É uma lesão geralmente restrita aqui na epiderme, bem superficial, mas que pode se aprofundar, como esse caso aqui, numa síndrome de Stude-Weber, aparece aqui na face, ó, até atravessa a linha média. Quando isso aqui atravessa a linha média, a gente tem que pensar que pode ter lesão também no sistema nervoso central. É um detalhezinho, falou de linha média, ele está querendo te trazer uma informação a mais. Então aqui, nas malformações capilares que passam a linha média, né, elas nascem aqui no trajeto do trigêmeo e atravessam a linha média, essa lesão aqui pode sim indicar que tem uma lesão também no sistema nervoso central. A gente tem que avaliar esse paciente com ressonância magnética. Em geral vai ser isso aqui, ó, uma lesão superficial, que a gente vai tratar com laser terapia, luz pulsada e vai ficar ótimo, melhora demais. Olha só aqui, ó, essa paciente tratou com laser, beleza, coisa linda. Se ela tiver uma hipertrofia do lábio, a gente pode fazer uma ressecçãozinha em fuso. Mas quando a gente tem lesões maiores, que começam a gerar hipertrofia não só ali da derme, da pele, mas também do subcutâneo, da camada óssea, a gente exige um tratamento um pouco mais agressivo. Que pode ser, por exemplo, dessa lesão que não sangra muito, tá? Quando a gente tira, sangra normal, como sangra um desbridamento qualquer. E aí a gente coloca aqui um enxerto de pele ou faz um retalho no nosso paciente. Ah, mas também proliferou tecido subcutâneo. Podemos fazer lipoaspiração, podemos fazer drilagem óssea se for necessário, mas sai um pouquinho do nosso comum. O clássico é manchinha, trata com luz pulsada, com laser, melhora muito, fica ótimo. Malformação linfática. Essa aqui já tem detalhe para prova e essa aqui já é um pouquinho mais agressiva no seu desenvolvimento. Olha só, geralmente a lesão vai estar presente ao nascimento e ela vai crescer até os 2 anos de vida, ou pelo menos vai aparecer até os 2 anos de vida e ela pode crescer indefinidamente. Essa lesão ela pode ser desde uma bolotinha pequenininha lá no maléolo lateral do paciente que ele não percebeu e foi descobrir só quando começou a usar tênis e incomodou, e você vai deixar isso quieto se o paciente não estiver muito incomodado, ou você pode operar ou tratar de outra maneira, que a gente vai ver que existe. Ou então podem ser casos assim, ó, mais exacerbados, mais agressivos, com lesões mais profundas, geralmente, mas também que podem ser superficiais em locais como na língua, gerando uma macroglossia importante que vai fazer a criança ficar salivando sem parar, que ela não vai conseguir se alimentar direito, então traz um risco funcional e traz um risco também de obstrução de via aérea. Do mesmo jeito que um hemangioma infantil muito grande poderia causar obstrução de via aérea, de eixo visual, as malformações linfáticas também podem. Além disso, as malformações linfáticas, que é o antigo higroma cístico, né, que mudou de nome, talvez você conheça assim, agora fez o link lá na sua cabeça, a malformação linfática, ela tem uma história clássica de ficar, aumenta um pouquinho, inflama, infecta, melhora. Por quê? Pode tanto infectar, então o paciente tem uma infecção de vias aéreas e um pouquinho depois a malformação linfática dele ali aumenta de tamanho, dói e fica vermelha. Essa infecção pode evoluir para uma sepse. Não é comum, mas a gente pode precisar tratar isso com antibióticos. E também pode sangrar lá dentro. Então tem um episódio de sangramento lá dentro, essa lesão aumenta um pouquinho, fica mais endurecida e incomoda. Então como que é o diagnóstico? É clínico, com essa história toda que eu contei para vocês, mas de vez em quando é muito difícil ter certeza que isso aqui é uma malformação linfática ou alguma outra malformação ou algum tumor que está crescendo aí. E a gente pode fazer então, avaliar com exames de imagem. Quais? Ultrassom e ressonância magnética. Agora, o principal do exame de imagem aqui, tanto para identificação e diagnóstico da lesão, quanto para diagnóstico de como eu vou tratar, indicação de tratamento. Por quê? A lesão, tanto no ultrassom quanto na ressonância magnética, a gente pode ver que ela pode ser microcística, milhares de mini cistinhos minúsculos que geram uma lesão grandona, ou então macrocística, menos, né, uma quantidade menor de cistos maiores. Qual que é melhor de tratar? A melhor de tratar é essa aqui. E qual que mais cai na sua prova? A que mais cai na sua prova também é essa aqui. Por quê? Porque tem tratamento específico. Vimos agora no ultrassom, olha só na ressonância magnética. Uma lesão macrocística, olha o tamanho dessa bolota aqui, que beleza. Você vai lá, funciona aqui, joga uma bleomicina, já dei spoiler, hein? Joga uma bleomicina, melhora muito o aspecto do paciente. Por quê? Porque é uma lesão zona só, uma bolona só. Trata só essa bolona, acabou. Ou então, podemos encontrar vários microcistos, e aí aqui o tratamento tem que ser ressecção cirúrgica, que não vai funcionar de outra maneira. Olha aqui então o que eu falei. Grandes deformidades, dor persistente, lesões repetidas, sangramentos repetidos, infecções repetidas, isso aqui vai indicar cirurgia. Então, olha o caso dessa nossa paciente aqui. Paciente com uma lesão aqui em cima do globo ocular, ali na pálpebra superior, é até mais profunda quando a gente vê na ressonância magnética. E a gente avaliou, olha só, macrocística, várias bolinhas. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar com uma ressecção cirúrgica agressiva aqui, secar essa região muito delicada, com risco de retração depois, de problema cicatricial. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai puncionar, olha aqui, ó, esvazia e joga bleomicina lá dentro, faz escleroterapia. E olha o resultado que essa paciente teve depois. Melhorou ou não melhorou? Criancinha lindinha, tranquila, eixo visual preservado,
malformação linfática tratada. Pode recidivar? Pode recidivar. Mas com o tratamento cirúrgico também pode recidivar. Então, quando a gente fala de macrocística, o tratamento padrão ouro de primeira linha é esse, escleroterapia. Funciona, esvazia, joga bleomicina lá dentro, vai esclerosar e vai resolver. Bleomicina é fácil de conseguir? Não, difícil pra caramba, porque ela é considerada um quimioterápico, você tem que ir atrás, brigar na farmácia, solicitar, pelo amor de Deus, convênio não libera. Mas quando você consegue, você faz um excelente tratamento. O cirurgião plástico faz e também o radiologista intervencionista pode fazer isso daqui. Vamos lembrar, né? Interseccionou aí equipes, teve intersecção de equipe, eles gostam de perguntar na prova. Isso aqui é muito clássico. Então o aluno que estudou vai saber. É legal de perguntar. Agora não, a lesão era microcística. Centenas, milhares de minicistos que eu não consigo puncionar nenhum nem todos. O que eu vou fazer então? Olha só aqui, nesse outro caso. Uma lesão que não é num local tão importante do ponto de vista estético e que a gente consegue fazer uma ressecção ampla, de espessura total e aí enxertar em cima. Então fazer ressecção é uma possibilidade e a gente vai fazer isso com alguma frequência para os pacientes que têm lesões microcísticas. Ah, eu posso operar a macrocística também? Pode operar. Principalmente se você já fez escleroterapia, não resolveu. E às vezes o paciente tem componentes mistos. Então tem uma área ali macrocística, você fez, diminuiu de tamanho, melhorou, mas ainda tem um componente microcístico que você precisa operar. Você opera, o ideal é que você retire a lesão inteira e identifique ali os capilarizinhos, né, os linfáticos. Por quê? Porque o risco de recidiva disso aqui é muito alto. Agora, tratamento cirúrgico é sim eficiente. Tem outra coisa que você pode fazer? Tem. Você pode fazer aqui, ó, laser de CO2, ablação por radiofrequência, radioterapia, porque essas lesões frequentemente são muito mais complexas de tratar do que a gente pode imaginar, porque elas estão em locais muito delicados, áreas muito frágeis, com deformidades muito agressivas se você arrancar tudo aquilo ali. Você consegue fazer outros tratamentos também, mas o clássico da sua prova é macrocística, escleroterapia com bleomicina, microcística, ressecção cirúrgica. Esse é o clássico. Vamos passar para outra agora, mais comum até um pouco no dia a dia e também pode aparecer numa prova, apesar dela não ter tanto pormenor assim. Malformação venosa. Agora a gente vai entrar num momento que a gente vai dividir as malformações venosas e logo em seguida as malformações arteriovenosas. Se a gente está falando de veia aqui, você tem que pensar em conteúdos e questões relacionadas à veia. Então a veia, ela tem frêmito, ela pulsa? Não. A veia não tem frêmito, ela não pulsa. A veia ela é molinha, você aperta, ela enche devagarzinho como uma veia, uma lesão de baixo fluxo. Mais recentemente, elas são classificadas em lesões de alto fluxo e de baixo fluxo. E a venosa é uma lesão de baixo fluxo. Olha só esse aspecto. Bastante, né, agressivo, deforma demais o paciente. Nem todas são desse tamanho, obviamente, elas podem acontecer em diversos locais do corpo. Mas isso aqui não é tão incomum quando a gente fala de paciente com uma formação venosa. Imagina você palpando isso aqui, ó. Fui lá, palpei, apertei, na hora que eu soltei, encheu devagarzinho de novo. E quando eu palpei, eu senti um carocinho, uma bolotinha lá. Sabe o que é essa bolotinha que você sentiu? Essa pedrinha, essa britazinha lá dentro? É o flebólito. Flebólito nada mais é do que um trombo que se formou ali dentro, porque podem ter alguns lagos venosos, o fluxo costuma ser muito lento, então é normal fazer trombose lá dentro. E esse trombo ele pode calcificar e virar um flebólito. Esse trombo também ele pode se desprender e cair na circulação, e o paciente evoluir com TEP ou com TVP, tá bom? Isso pode acontecer, mas não é o mais comum. Você tem que ficar de olho. O paciente apresentou algum tipo de sintoma nesse sentido e tem uma malformação venosa extensa, você tem que pensar. Então, esses conceitos aqui fundamentais. Não é de alto fluxo, ela é venosa, então ela é macia, ela enche devagar, ela não tem pulso, ela não tem frêmito. Ela dói, ela é demacia, ela ulcera, ela sangra, e é muito difícil de controlar quando sangra, menos difícil um pouco do que a arterial, mas ela também é difícil de controlar quando sangra. Pode ter TVP, pode ter TEP, pode ter coagulação intravascular disseminada, por quê? Você começa a ter trombo ali dentro e consumir um monte de fator de coagulação dentro da lesão. É algo que pode acontecer, mas o principal, tá? O que o paciente mais vai queixar é a distorção anatômica, tá certo? O que a gente vai fazer? Diagnóstico com exame clínico, exame de imagem. O exame de imagem gosta de aparecer na sua prova, por quê? Olha aqui, você vai ver um enovelado de veias com os flebólitos queridos lá dentro, as pedrinhas na ressonância magnética aparecendo. Aqui numa radiografia você também vê as calcificações dentro dessa malformação venosa. Então o flebólito é algo muito clássico dessas lesões, tá bom? Olha só, um outro aspecto aqui, ó, aconteceu no membro superior do paciente, bastante deformado, né? Isso aqui é muito difícil de tratar. Como que a gente vai tratar então? Ou você vai fazer ressecção cirúrgica, que geralmente é parcelada, sangra pra caramba e tem um risco grande de reexpandir, né, de recidivar essa lesão, mesmo que você ache que você tirou tudo. Ou então você faz o que é mais comum de ser feito, que é a escleroterapia. Então vai lá, o cara da radiointervenção funciona,
e joga esclerosante lá dentro, essa lesão vai diminuindo de tamanho. Olha só, por exemplo, essa paciente aqui com lesão no lábio, você vai lá, pulsiona, joga o esclerosante, ela vai diminuir. Você também pode fazer isso de outra maneira, você vai lá e esclerosa um pouco antes de você operar, porque você tem uma lesão um pouquinho menor e aí você consegue operar com um pouco menos de sangramento, um pouco mais tranquilo. Olha como melhora o aspecto da nossa paciente aqui, ó. Melhorou bastante. Só que ela é uma criança. Isso aqui tende a responder. Você vê que sobrou lesão, não saiu tudo. O que isso aqui deve acontecer? Ela deve aumentar de tamanho de novo, devagarzinho, e aí você vai lá e faz um novo tratamento. Essa criança pode precisar ser acompanhada para o resto da vida, tá bom? Porque isso pode crescer em alguns momentos da vida, até um pouco mais rápido. Existe tratamento medicamentoso para essas malformações? Existe. Dificilmente vai cair na sua prova, mas um medicamento chamado sirolimus, ele vai sim ajudar a regredir o tamanho dessas lesões e funciona bem nas venosas, nas arteriovenosas não tanto, mas nas venosas vai bem legal. A gente usa muito nos pacientes que são resistentes aos tratamentos, já fizeram múltiplas escleroses. Então, se eu falei para vocês até agora de malformação venosa, a gente vai entrar nas arteriovenosas, o que eu quero que vocês lembrem aqui? Que essa lesão vai ter artéria no meio, então ela vai pulsar. Ela vai ter frêmito, ela vai ter sopro, se cortar ela vai sangrar pra caramba. Você aperta, o reenchimento é muito rápido, porque a gente está falando de artéria. Olha só essa lesão aqui, imagina você palpando isso daqui, isso é veia fistulizada com artéria ali, novelado, na hora que você palpa, fica ali, você sente o frêmito, você sente o sopro, você ausculta o sopro, com o esteto que o cirurgião plástico não tem, mas você ausculta o sopro lá, você consegue identificar isso e na prova ele vai te dar. E aí você vai fazer o diagnóstico fácil. Olha só como essa lesão vai aparecer. É isso que eu quero que vocês entendam. Arteriovenosa. Tem artéria no meio. Então tem sopro, tem frêmito. É pulsa. Diferente da venosa. Olha isso aqui. Normalmente os capilares vêm, se conectam aqui bonitinhos e saem, forma noveladinho tranquilo. Se esse novelado se forma de maneira anormal, você vai ter uma malformação arteriovenosa, que pode ser muito pequenininha quando o paciente nasce, imperceptível e ir crescendo conforme a vida, como qualquer malformação. Então o paciente vai chegar para você e ele vai ter uma lesão lá, que ele fala, doutor, isso aqui está crescendo, isso aqui pulsa, dói, me incomoda. Uma vez eu bati na quina da mesa, sangrou pra caramba. Se ulcera, sangra muito. Isso aqui, quando é muito grande, pode criar uma fístula tão importante que o paciente evolui com insuficiência cardíaca. É comum? Não, é raro. Mas pode aparecer numa prova lá, numa questão de correta e incorreta, e você lembrar, pô, pode sim, existe, tá bom? Vai formar flebólito? Não, porque geralmente o fluxo é alto, né? Lesão de alto fluxo, então não vai ficar formando lago venoso ali com estase para formar flebólito. É diferente. Como que é o diagnóstico clínico? Com tudo isso que eu falei até agora, que você vai lembrar para sempre, o resto da sua vida você vai lembrar assim, é diferente a venosa da arteriovenosa. A arteriovenosa é essa que pulsa, que tem frêmito e tudo mais. Porque é isso que você tem que saber na hora da sua prova. É isso que ele vai colocar no enunciado para diferenciar uma da outra. E aí você pode fazer exame de imagem, principalmente a angiografia. Qual que é o legal da angiografia? A angiografia ela vai ser tanto diagnóstica quanto terapêutica, porque qual que é um grande tratamento para essas lesões aqui? É você ir lá e fazer a punção e fazer embolização super seletiva. Por que super seletiva? Porque essa lesão, se você vier e fizer uma embolização mais distal, aqui nesse vaso, ó, se você não vier bem aqui na artéria nutridora, você vier aqui, ó, mais distal, o que vai acontecer? Você vai gerar isquemia nessa região. Você fala assim, ótimo, pô, entupiu a artéria ali, gerou isquemia. Só que, às vezes o paciente tem unidos, às vezes ele tem um monte. Se você gera isquemia num local em que o corpo dele cria vasos de maneira exacerbada, de maneira anômala, você gera isquemia, o que aumenta lá? Fator de crescimento endotelial vascular. E aí, o que vai acontecer? O paciente vai aumentar o tamanho da lesão ao invés de diminuir. Então, aqui, a reexpansão é regra, tá bom? A cura é muito rara, é muito difícil você tirar tudo, você tirar completamente. Até porque se você operar, sangra demais, sangra muito. A gente geralmente vai embolizar. Se a gente quiser operar, igual eu falei lá atrás, você emboliza antes da cirurgia, porque você consegue fazer uma cirurgia que sangra menos, uma lesão um pouco menor. Mas, em geral, o tratamento vai ser embolização e imunoterapia. Na maioria das vezes, embolização e imunoterapia. E quem for embolizar isso aqui tem que ser extremamente habituado, extremamente competente, entender do que está fazendo. Porque se você vai lá e emboliza de maneira inadequada, você vai acabar gerando um problema maior. Porque, num primeiro momento, vai diminuir de tamanho, só que quando ela recidivar, ela vai recidivar muito maior. Então, esse é o conceito aqui das arteriovenosas. Ela é de alto fluxo, então tem frêmito, já cansou de ouvir, né? Mas ela tem frêmito, ela pulsa, ela tem sopro, ela sangra pra caramba, ela reenche rápido, diferente das venosas.
E quando você vai embolizar, você faz a embolização super seletiva e tem um risco alto de reexpansão. Muito, muito, muito alto. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido essas diferenças de conceitos de tumores vasculares lá, o clássico hemangioma infantil e as malformações vasculares, malformação venosa, arterial, a diferença entre uma e outra, porque isso é conceito de prova. Essa diferenciação entre tumor e malformação cai na prova, a diferença entre arteriovenosa e venosa cai na prova, então tem que saber isso. E é óbvio que a historinha clássica do hemangioma infantil, que cresce pequenininho, picadinho de mosquito, cresce, 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 depois involui espontaneamente, a gente trata com propranolol na hora que ele está crescendo, aparece muito na sua prova. Mini revisão aqui da aula, e agora vamos para o nosso coffee.